Maranata, tudo bem com vocês? Está começando mais um Maranatalks aqui. Estamos aqui com dois convidados, duas convidadas muito especiais. No último episódio tivemos aqui o pastor Henrique, né? O pastor Henrique abriu o coração, falou um pouco da sua vida, né? Contou um pouco também do que foi os seus 4 anos aqui no distrito. E agora temos aqui duas convidadas show de bola que tiveram uma relevância enorme para o nosso distrito, marcou, né, o nosso distrito, que foi os meninos do projeto do Ano em Missão. E temos aqui agora, vou deixar elas se apresentarem, tá? Vou deixar elas se apresentarem, porque com certeza o distrito todo tem um carinho enorme, tá, por esse projeto, por esses meninos, e vão fazer muita falta quando eles, né, saírem. Estamos gravando já antecipadamente a saída deles. Provavelmente você já sabe que eles foram embora, que eles já saíram. Provavelmente eles estão vendo agora esse podcast, tá, lá na casa deles, tá, no conforto do lar deles. Talvez sentindo falta ou alívio. Vamos perguntar daqui a pouco também, né, porque não é fácil, é um trabalho enorme que esses meninos fizeram, tá? E temos aqui agora o pessoal do Ano em Missão. Meninas, se apresentem, por favor, falem aí pro nosso distrito. Bom, oi, tudo bem, né? Meu nome é Raquel. Eu sou... Como é que eu posso falar? Você fala, tipo, de onde a gente está agora ou de onde a gente veio? De onde vocês vêm? Sua igreja que mora no seu coração. Ah, claro, vocês moram também no coração, né? Mas a igreja que vocês frequentam antes de ser um Ano em Missão. Sem um Ano em Missão. Eu sou da Igreja Central Hispana, que é da comunidade hispana da PL. Fica lá perto do Brás. Bom, meu nome é Elizabeth, né? Estou fazendo parte do projeto Ano em Missão. E, juntamente com a Raquel, sou da comunidade hispana, também lá da Central. Nossa igreja, ela fica lá no Brás mesmo. E, bom, tenho 26 anos agora. O que mais posso falar? Amei bastante o projeto Ano em Missão. Gosto muito. Amém. Então temos aqui a Raquel e a Liz. É Liz, né? Pode chamar de Liz. O que eu gosto melhor. Pra mim é melhor. Então vou chamar de Liz. Não, vou chamar de Liz também. Tá? Então, temos aqui as duas meninas aqui representando aqui o Ano em Missão. Outros meninos estão trabalhando aí a todo vapor, né? E agradeço ao pastor Rodrigo, né, por ter disponibilizado um tempinho, né, na agenda para os meninos estarem aqui comentando um pouco, testemunhando, porque é importante, né, a gente testemunhar, falar, né, um pouco do que nos move, né, o que moveu, né, vocês há um ano atrás estarem, né, praticamente um ano, não? Sim. Desde março, né? Sim, desde março. Desde março, mas a reparação bem antes, né, Sim, a de se entregarem, a largarem tudo o que estavam fazendo para chegar aqui do Polvilho, que vocês nunca ouviram falar desse distrito, né? Já ouviram já? Não, eu não. Na verdade, não. A gente nunca assistiu a uma igreja adventista dos brasileiros, né? Sempre foi comunidade hispana. Então, quando a gente chegou aqui foi bem diferente. O culto, as pessoas, a interação entre elas, pra gente foi diferente. Pelo menos pra mim. Tá certo. Então, vamos começando, então, perguntando da vida, né? O que vocês largaram, assim, né? Entre aspas, para trás, né? Como é que foi a decisão de cada uma de vocês? Já deve ter contado isso 1 milhão de vezes durante esse ano. Sim. Já estou cansado. Mudou muita coisa. Mas vai ficar registrado aqui nas nossas redes sociais, para o distrito todo conhecer. Porque nem todos conhecem você no distrito. Aqui temos inúmeras famílias, temos várias igrejas que são distantes, né, uma das outras. Sim. E nem todos devem conhecer vocês. Então, o que vocês largaram, tá, para vocês aceitar esse projeto? Aí depois a gente começa um pouquinho mais sobre outras questões. Mas como vocês largaram? O que te deixou para trás? Como foi nosso chamado, né? Bom, meu chamado foi bem inesperado. Eu não pensava que iam ligar para mim fazer parte do Ano em Missão, né? Eu já tinha me inscrito o ano retrasado, né? No acampamento que tinha, em 2022. Em outubro, eu fiz minha inscrição, só que eu não liguei, nunca imaginei que eu ia fazer, eu aceitar, porque eu trabalhava nesse caso, né, no ramo de confecção de roupas lá no Brás, juntamente com o meu parceiro, que era o Roy. E aí a gente foi trabalhando nisso, então é difícil deixar uma empresa, sabe? Deixar todo o trabalho e a responsabilidade nas mãos, sabe, de uma pessoa também. Então,
Quando eu recebi o chamado, foi praticamente para mim, tipo, no momento certo, porque também estava passando por conflitos, problemas pessoais ali. E aí, esse chamado me deu uma oportunidade de eu acordar para a vida. Eu acredito desse jeito, né? Que eu podia aceitar, com essa situação que eu tive, um problema pessoal, eu aceitei, porque eu achei que ali seria a saída para poder amadurecer meus pensamentos, talvez as minhas ideias, no que eu estava passando naquele momento. Então, deixei. Eu falei com meu parceiro, ele falou, tá ok, depois de um tempo, né? Foi uma decisão, assim, que eu corria também atrás das coisas, porque eu não deixei, assim, abandonado simplesmente a empresa. Eu deixei já ele organizado, já no esquema, porque não é fácil, eu administrava junto com ele. Então, tive que deixar tudo organizado para ele poder trabalhar e seguir em frente. Ele aceitando isso, eu aceitei vir para cá, para fazer uma missão. E aqui, depois de uns meses, né, a gente cai a ficha que a gente está fora de casa, porque nunca saí desse jeito. E ainda mais por um ano, né? E ainda com pessoas diferentes. Então, para mim, foi uma experiência boa. Agora, né, tá sendo uma boa experiência. Bom, no meu caso, eu sempre quis fazer missão fora, né? Mas eu não tinha essas oportunidades de fazer, tipo, durante um ano ou meses. Eu já fiz algumas missões antes, eu fiz 2, que eu lembre, né? Na verdade, eu sempre fiz na igreja, tipo Missão Caleb, sempre fiz 15 dias. Sim. E lá na minha igreja, a gente dormia mesmo na igreja do distrito, que era a Missão Caleb, durante 15 dias. Já tinha uma experiência. E aí, depois disso, eu fui numa missão que era do Caleb Internacional, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Eu fui e foi em janeiro de 2020... 22 ou 21? A primeira que foi a gente junta foi 2022, janeiro. Janeiro de 22, Isso. Né? Isso, foi 22. E a gente ficou lá quase um mês, aí eu gostei também. E aí depois eu fui numa outra missão, também no Paraguai, só que dessa vez mais perto da fronteira, que é do Foz do Iguaçu, mas é no Paraguai ainda, que foi em janeiro desse ano que eu fui. E eu pensava assim em fazer um ano em missão, mas eu não pensava em fazer aqui no Brasil. Eu queria fazer em outro país, só que eu não sabia como me inscrever. Só que aí eu falei, em qualquer lugar está bom fazer missão, porque ainda é missão, né? São oportunidades. Aí eu lembro que eu peguei o celular e eu me inscrevi pelo site. Não foi num acampamento ou numa convenção jovem que teve aqui, mas foi pelo site mesmo que eu consegui me inscrever. Só que eu não imaginei que eu me inscrevi, acho que chegando do Paraguai, em fevereiro. E eu não imaginei que já em março, eu acho que foi assim, já em março eu conseguiria. Deixa eu ver se eu lembro direito. Nosso chamado foi eu acho que em janeiro. Eu não me inscrevi esse ano não, em fevereiro. Eu me inscrevi o ano passado, em fevereiro, pelo site. Foi isso, foi o ano passado, em fevereiro, que eu me inscrevi pelo site. E aí eu não pensei que esse ano, eu pensei que eu não conseguiria mais, sabe? Eu pensei que não ia dar mais. Passou o tempo. Isso, passou quase um ano, né? Já. Isso. Aí, de repente, o pastor Rodrigo, ele ligou pra mim. Aí eu fiquei animada também. Aí eu fiquei surpreendida. Eu falei, cara, quase um ano ficar fora. Isso. E eu sou formada em fisioterapia e eu já estava trabalhando na minha área, só que como home care. Sim. Eu trabalhava home care e eu acho que atendi umas 4 casas. E daí, quando ele chamou, eu comecei a não atender mais. Eu deixei o emprego, praticamente. Aí eu só esperei os meses passarem, acho que foi só um mês. Só foi um mês. E depois disso, a gente já foi para a capacitação que teve do Animação lá, que foi da UCB, não lembro o local. Araçoiaba? Araçoiaba da Serra. Foi lá, isso aí. Mas foi incrível. E eu até agora estou amando, porque eu sei que eu precisava disso. Precisava. E aí, na mesma igreja e do mesmo distrito, né, ocorreu o chamado, foi, sensacional, né, foi muito bom. As duas, mesma igreja. Exatamente. Sim. E não acontece isso geralmente, sabe? Eu acho que Deus quis isso. Exatamente. Vocês já se conhecem há bastante tempo? Vocês já tinham já um vínculo já? Muitos anos, né? Cada um na sua. Já tinha um vínculo? Já. É que a gente já fazia missão junto. Sim, a gente fazia, a Caleb, tudo a gente fazia junto. Então, sempre a gente estava envolvida juntas no Ministério Jovem. Na verdade, primeiro eu acho que foi jovem, depois foi desbravador, depois foi jovem de novo, né? E agora jovem desbravador. Então, se vocês escreverem pro SVA, toma cuidado, viu? Vai colocar vocês duas lá em algum país bem distante para trabalhar junto também. Já estão dando certo, já? Então, né?
Coloca no SVA também, vai fazer a missão lá, né? Mas é isso. É isso. Tá. Mas Dá em pra mim? questão de família, tá? Em questão de família, foi fácil a aceitação da família em questão a... Eu fui muita reclamação. Da família? Entenderam de forma adequada, né? Teve alguma impedimento? Acharam ruim, algo assim? Como é que foi? E família Família é é família. tudo muitas Exatamente. vezes, né? Se que- não aceita bem... No meu caso, minha mãe sempre disse pra mim, termina a faculdade. É uma coisa dela, da família mesmo, Sim, sabe? sim. Tem famílias que, tipo, se não começar a faculdade, faz missão, tudo bem. Na metade do ano, você pode trancar e fazer missão, tudo bem. Tem famílias que são assim, deixam, né? Isso é bom. Mas no caso da minha família, a minha mãe sempre disse pra mim, né? No caso, pra mim, termina a faculdade, depois você vai e faz o que você quiser, ela falava. O quiser, mas não, tipo, tudo que a gente quer, né? De acordo com os nossos costumes cristãos, né? E aí eu terminei e praticamente pra mim já estava na minha cabeça que eu poderia fazer qualquer missão que eu quisesse. Então, como eu já me inscrevi quando eu terminei a faculdade, foi o ano passado, retrasado passado, né? Então, eu já sabia que eu poderia participar. Já estava na minha cabeça. Tipo, que não ia ter impedimentos, né? Sim, No meu caso. E aí, quando essa informação chegou, eu nem tinha falado para os meus pais. E os meus pais, eu lembro que eles estavam na Bolívia, eles não estavam aqui. Esse ano, né, que aconteceu o chamado. E aí, eu acho que eu avisei uns 10 dias antes de partir para a missão, se eu não me equivoco. 10 dias eu falei, mãe, eu tô indo, eu me inscrevi, eu vou participar, fui chamada. E é isso. Eu falei pra ele. Só isso. Aí minha mãe falou, então tá fora. bom. Não. Aí quando eles voltaram da Bolívia, eu falei, mãe, então, eu vou partir esse dia, treinamento nesse dia, eu vou ficar tantos dias e tal. Tá bom, me acompanhou a fazer algumas compras e tudo ok, porque já tava, sabe, definido pra mim, no caso. Não tive muito conflito nessa parte, não. Legal. Você, Liz, foi No meu parecido? caso, é bem diferente. Foi Outra diferente. realidade? Totalmente, porque porque primeiro eu não moro com meus pais, né? Não morava com meus pais. Eu fui independente desde cedo, então eu morava sozinha mas foi da minha cabeça mesmo o conflito, se eu ia ou não ia, eu sozinho. Então quando eu falei com meu pai que eu queria muito ir, ele falou de boa, você sabe tomar as decisões corretas, você sabe da sua vida. Então ele sempre foi isso pra mim, você decide. Entendeu? Ele não foi nenhum impedimento, nem minha mãe. A única coisa que eles falaram pra mim, olha, pensa direito, porque, né, você vai largar todo o trabalho. É um ano da sua vida, né? Porque pra eles, o tempo, né, é dinheiro pra eles. Então, tipo, você perdendo tempo, você não vai trabalhar. Você vai perder a planeação de você trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Que pra eles, né, na minha família, no caso, é isso aí. Que meus pais não são da igreja, diferente dela também. Os pais dela são da isso aí igreja. Meus pais não são. A minha mãe sim. Ah, isso. E aí... E foi isso. E o meu conflito mesmo foi deixar tudo pra trás, as minhas coisas, né? E a minha casa, tipo, era alugada, né? E onde eu vou deixar as minhas coisas? Porque eu morava sozinha. Então eu tive que me ajeitar de algum jeito ali, deixar tudo organizado. Então foi isso. E sabe que tem uma coisa que eu fiquei pensando, né? E ainda penso, né? Se eu tivesse que fazer, tipo, ter me inscrito antes para o ano em missão, eu teria me inscrito, porque eu sei que eu tive oportunidade. Sim. Mas sim. às vezes, realmente, a família às vezes te impede, sabe? Eu imagino, Tem. porque, assim, aqueles que estão 19, 20 anos, que ainda Aham. muitas vezes moram com os pais, né? Alguns que nem começaram a faculdade ainda, estão Sim. buscando se fixar no mercado de trabalho, isso deve pesar muito Aham, na cabeça. Os pais devem falar assim, não, você não vai fazer, você vai largar tudo, sem faculdade, isso e Tem aquilo. isso. Uhum. Né? Sim. Eu acredito que era um pensamento dos meus pais, por isso que eu nunca me atrevi a fazer antes. Mas se eu tivesse um pensamento diferente, eu teria, assim, aproveitado e explicado para os meus pais certinho, né? De que eu quero isso para mim, porque eu sei que isso é para o meu futuro. Porque te ensina um projeto, uma missão, bastante coisa. Eu queria ter feito pensando, né? Tipo, com os meus 23, meus 22, sabe? Ou 20 anos, né? Jovenzinhos. É bom fazer antes também, para ser Realmente. um preparo, né? Até para você decidir que carreira você quer seguir. Porque no animação você aprende alguns talentos novos, dons que você descobre, tanta E coisa. muitas das vezes, né, o jovem, quando ele termina o ensino médio, ele passa 1 ou 2 anos, às vezes, sem fazer faculdade, sem trabalhar. Sim. Porque é difícil arrumar um emprego
bom Sim. sem instrução, e às vezes a faculdade não é a coisa que cai do céu de hora para outra. Isso. Tem um custo, né? Então às vezes eu falo para os meninos, ó, às vezes está se prendendo com uma coisa que você nem sabe se você vai conseguir ainda, né? Talvez Deus vai preparar só depois dos 22, 23 anos, 21 anos de idade. Tá com 17, 18, a partir de 18, né? Sim. Sim. Tá com 18, vai fazer 18, tá com 19. É, Aproveita, aproveitar. vai logo, vive Isso. esse momento, né? Que deve ser maravilhoso. Sim. E mais uma coisa, na missão Caleb, tipo, que eu fui lá do Foz do Iguaçu pro Paraguai, né? Eu fui com os brasileiros. Eu não lembro se eles são do Morro Doce. Não, acho que não. É de outra igreja que eu fui e tinha 2 pastores lá. E tinha de jovens, eu acho que eram 4. E eram a partir de 16 anos eles tinham. E a gente Nossa. ficou lá 15 dias e foi top. Esses meninos, eles cantam, tocam, muito bacana. Só não lembro agora qual era o distrito. Mas muito bacana, foram os jovens. E os pais deixaram. Era só 15 ou 10 dias, se eu não me equivoco, mas foi muito bom. E eu acho que para eles mudou muita coisa, porque eu sei que Sim. o ano que vem, em janeiro, eles estão indo de novo para o mesmo local. Show de Fazer a bola, missão. Legal. Show de bola. É maravilhoso isso. Mas certo, vocês receberam o chamado, né? Vocês, primeiramente, tiveram que ter a iniciativa de se fazer a inscrição. De Sim. querer, né? Isso tudo. Fizeram a inscrição, foram chamadas, né? Como é que foi o início do treinamento? Vocês têm um treinamento, correto? Tivemos um treinamento antes de vir para... Como é que foi essa preparação? Muito frio na barriga? Eles explicaram mais ou menos como é que ia funcionar? Como é que foi? Foi legal? Foi bacana, porque lá no treinamento que a gente foi, eles explicaram que projetos a gente ia desenvolver durante a missão, que são projetos sociais, né? De asa, desbravadores, plantio de igreja, então eles explicaram o procedimento. Vieram todos os pastores, né? Líderes, assim, pastores que vieram instruir como que ia ser a respeito dos desbravadores. Foi uma capacitação para a União Central Brasileira, Isso. então não foi só a gente, sabe, da APL. Sim, Foi sim. mais De outras 80, associações isso. também. Então vocês saíram de lá preparadas para qualquer tipo de desafio. Óbvio que Tudo na não. teoria, né? Mas Sim. na prática é outra coisa. Sim, com certeza. Eu acho que o maior desafio, assim, numa missão é a convivência entre pessoas diferentes. Eu acho que isso eu não imaginava, mas o nosso pastor, ele vivia falando pra gente, os nossos líderes, olha, o maior desafio aqui vai ser a convivência e o relacionamento entre as pessoas. E realmente esse é o maior desafio, porque projetos a gente consegue desenvolver, fazer, porque a gente, querendo ou não, a gente pega uma experiência com outras orientações aqui para lá, mas a convivência em si com as pessoas diferentes é um desafio. E coisa que eu não imaginava que eu ia conseguir ver isso, sabe? E é isso. Eu lembro que na capacitação, a cada palestra, né, que eles davam pra gente, a gente anotava direitinho, ou gravava mesmo, pra gente não esquecer, né? Anotava. E durante esse ano, muitos de nós, né, a maioria, né, a gente quando, tipo, tinha uma dificuldade, ia pras anotações, pra ver se era realmente isso, né? Mas foi muito bom as capacitações, porque nos ensinou a como lidar com as crianças, que o evangelismo Kids funciona nas igrejas, é Sim. o que atrai mais. E até porque a gente nesse distrito fez bastante evangelismo. Até agora a gente está fazendo. Isso. A gente está tendo agora uma semana de evangelismo lá no Portal dos IPs, a igreja que a gente plantou com os irmãos. Isso. Lá do núcleo, no caso, né? E muito bacana. A gente também fez feira de saúde, também falaram pra gente lá sobre isso. Também nos capacitaram na forma de estudos bíblicos, porque eles falaram que sempre tem aquelas perguntas que você fica na dúvida, sabe? Eles falaram, explicaram pra gente e realmente teve. Sempre, como é que fala? Sempre tem os estudantes que eles lançam umas perguntas que às vezes é meio difícil de a gente explicar se a gente não se capacita. Que nem o Espírito Santo, o Pentecoste das línguas, sabe? Cara, que línguas eram aquelas? Desconhecidas ou eram maternas, né? Então eles realmente falaram isso pra gente se preparar. Pra gente se aprofundar mais. É bacana que eles não pegam apenas o jovem e lançam num ambiente totalmente aleatório ou sem preparo nenhum. Eles se preocupam em dar um treinamento, né? Preparar vocês, apesar que não é para tudo, né? Porque querendo ou não, a teoria, eu gosto de falar, a teoria e a prática são coisas diferentes, né? Sim. E como é que foi para vocês saberem, que vocês já sabiam já no treinamento que vocês deveriam propor filho?
Ele... Quer vir para a cidade de Cajamar? Já. Sim, só que a gente não conhecia, né? Não tinha noção. Tinha a menor ideia. Falou Cajamar. Eu até coloquei lá no Instagram se aparecia, né? No Brasil, isso daí? Onde será que é esse lugar? A gente procurou no mapa ali pra ver, fica aqui 2 horas de viagem a São Paulo. Até. E tem mais uma coisa que eu esqueci de avisar. Claro que a gente teve os treinamentos lá na Araçoiaba, né? Da UCB. Sim. Mas a gente também sempre teve treinamento aqui na casa. Isso. Onde a gente tá. Todas as Sempre, quartas-feiras. Isso, sempre foi quarta-feira que a gente teve. Sempre vinha um pastor da PL nos capacitar em certas áreas. Show, hein? Sim, foi muito A bom. gente precisa, né? Você perguntou? Porque querendo ou não, né? Vocês vão sair daqui. O treinamento que foram dado para vocês, a experiência que vocês adquiriram aqui, não fica só aqui. Vocês vão levar para a vida inteira. resto da vida, para a igreja de exatamente. vocês. A igreja de vocês não vai receber só um jovem, 2, né? Sim. Mega ultra preparados, né? Para várias coisas, porque é um ano só de missa, mas você tem mais dezenas de anos aí para admissão aí. Sim, né? uma coisa que eu vou levar assim de aprendizado mesmo, uma coisa que eu quase não participava no meu distrito, né, que é o evangelismo. Evangelismo público, inclusive, né, que a gente fez juntamente com o Polvilho, o distrito, né. Para mim é sensacional, porque eu nunca participei desse jeito, nem muito menos com o Ministério Infantil. Então, uma tipo, pegada diferente, né? é muito pegada diferente. diferente. E aí eu falo, não, agora eu vou querer fazer isso no meu distrito, quando eu for lá, entendeu? Pega essa experiência, detalhes, algumas coisas que a gente aprende, a gente vai desenvolvendo lá e aqui aprendendo as coisas. E, tipo, é muito bom. Evangelismo público é uma loucura de ter cachorro brigando na hora do... Exatamente. A gente falando, ensinando as criancinhas, olha os cachorros brigando no meio da coisa. É um rapaz alterado por bebida inteira. Exatamente. Também. É coisa de doido, mas é coisa que é maravilhosa, que a igreja precisa fazer, né? Sim. Precisa, é urgente fazer isso daí. E como é que foi a recepção, assim, quando vocês chegaram aqui? Qual foi a primeira sensação que vocês tiveram? Nossa, que desafio vai ser pesado. Ou foi, não, peraí. Gostei. Legal, gostei dos irmãos, acho que você tinha apoiado, acolhido. Ou como que foi o mix de sensações? Com certeza não foi fácil, porque tiveram muito nervosismo, né? Sim. Nervosismo, com ansiedade. Exatamente. E um pouco até de medo, porque onde que a gente vai agora? Uhum. Como é que foi isso daí, esse primeiro início aqui no distrito? Para mim foi... De começo, para mim, estava tranquilo. Porque eu sabia que a gente ia ver pessoas diferentes. E o convívio aqui na igreja, né, do brasileiro é diferente dos bolivianos. Ia ser tranquilo, porque a gente acostuma um pouquinho. Pelo menos eu estudei, né, na faculdade, escola. E a gente vê o relacionamento entre eles. Só que o que me impactou mais foi a linguagem. Eu não estava acostumada aos louvores, às pregações, tudo em português, sabe? Nossa. Era tudo espanhol. Eu praticamente era tudo espanhol. Mesmo eu praticando, eu já ser fluente em português, eu esperava. E para mim isso foi um pouquinho um conflito assim dentro de mim, porque eu ouvi os louvores lá na frente Aí você pensava em espanhol. e eu cantava em espanhol. Sério? Até agora eu sou assim. Então não canto em português, eu canto em espanhol, porque eu decorei as músicas em espanhol. Foi isso pra mim, mas foi emocionante quando eu vim pra cá, porque foi uma experiência nova, né? Porque eu nunca fui pra uma igreja brasileira, eu não sabia a entrada, como eles faziam, as dinâmicas entre eles, o convívio, o relacionamento entre as pessoas, eu não sabia como ia ser, né? Uhum. Então, quando a gente chegou aqui, eu lembro que a primeira igreja que a gente foi do Cajamar, não. Jordanésia. Foi, Jordanésia, foi a primeira. Depois da Jordanésia, eu lembro que a gente veio pra cá. E a gente estava aqui no JA, a gente foi o primeiro contato com vocês, no caso aqui do Polvilho, né? Sim. Aí eu lembro que vocês fizeram uma abertura e eu gostei porque a gente até participou, mas eu gostei da animação dos jovens aqui da igreja do Polvilho, sabe? Aí vocês falaram que tinha um momento especial pra gente e eu lembro que a gente subiu as escadas aqui, né? O que será que vai ter? Eu sei que é pra confraternizar, bom, a gente subiu e vocês nos deram as boas-vindas e eu achei muito legal. E vocês até deram um saquinho pra gente de presente, né? Que tinha comida, bebes, onde a gente consegue se conhecer mais, né? Mas agradar pelo bucho, né? É pelo estômago que a gente agradar. Mas foi muito legal. Sim. E aí eu conheci alguns, né? Mas eu realmente, pra mim, como é que eu posso falar?
eu não consigo muito ter uma comunicação no primeiro contato, sabe? Para mim demora um pouquinho, mas eu sei que é necessário, que a gente já tem que criar o primeiro vínculo na primeira, sabe? Eu sei que isso é necessário. E eu tô tentando colocar em prática, sempre, né? Sim. Mas aqui foi pouco a pouco esse contato com vocês. Aí eu fui pegando, aí fui conhecendo vocês, uma galera muito divertida mesmo. Aí lá na nossa igreja, no Portal dos IPs, o nosso primeiro contato, eu lembro que foi lá na área, né? Como é que chama? No pátio, no caso. Também foi com comes e bebes, como sempre, né? Ganha pela barriga. Pela barriga. E a gente teve um quebra-gelo lá, eu lembro. Foi muito bacana, mas como sempre, na primeira vez sempre é difícil. Mas vai convivendo que você já consegue criar um laço. E foi top lá também. A gente teve um pouco mais de contato lá, no caso, né? Mas foi muito bacana também. Em todas as igrejas aqui. Se ganha tantas pessoas pelo estômago que eles colocaram a quitéria pra cozinhar. É isso aí. A quitéria, que tem a mão que, pelo amor de Deus, tempera o negócio maravilhosamente. É por isso que a beijo, gente... quitéria. Da hora a sua feijoada, viu? Eu tava comendo, a gente tava comendo, quase perdeu o horário. É sério. Depois a gente vai perguntar quantos quilos cada um ganhou. Você já ia falar isso, Quantos quilos? Foi uma missão e muitos quilos ganhos também. É verdade. Né? É verdade. Ai, gente. Vamos lá. Vocês receberam um desafio que eu acredito que não é muito fácil, tá? Ali, abrir uma igreja ali no Portais, né? Na rede no Portal dos IPs, né? Ali é como posso dizer... É um bairro, assim, bem... onde as pessoas vivem mais em condomínios. Sim. E as casas, né, são fechadas. Ninguém vai pra rua com facilidade. Sim. Né? É um bairro, assim, que as pessoas têm condições financeiras legais, né? Sim. Ninguém sai na rua, é tudo carro, é isso, é aquilo. Como é que foi a adaptação de todo o grupo mesmo a essa realidade, né? Porque... aqui, pelo menos, eu estou acostumado a fazer, aqui os jovens aqui estão muito acostumados a fazer missão Caleb em comunidades, em regiões mais carentes, né? Sim. Portais é uma pegada diferente. Como é que foi a adaptação? Teve algum plano diferenciado? Ou teve a mesma coisa? Amizade e essas coisas assim? Como é que foi? Pelo que eu lembro, bem no começo, lá, já na primeira semana que a gente chegou lá, o pastor, né, nos reuniu e pediu para que a gente... criasse ideias como que a gente ia ir exatamente nesse bairro, porque é onde a gente morava. O que ele fez? Todos saímos para conhecer literalmente o nosso bairro, ali onde a gente estava. Porque, querendo ou não, a gente precisa conhecer para poder ver o que a gente precisa fazer naquele bairro. Então, a gente foi saindo, todas as ruas a gente foi conhecendo. Foi uma caminhada de oração. Isso. A gente orou. Nossa, exatamente, isso. E a gente foi vendo o que tinha, o que a gente podia melhorar, aí as ideias. Chegando em casa, a gente reuniu as ideias, ele pediu para colocar no papel, né? Que ideia seria bacana fazer ali, que projetos. A gente foi anotando um monte, a gente estava bem empolgado naquele tempo, né? Querendo fazer já as atividades. Isso, colocava na massa, como diz assim, né? E aí foram que o pastor disse, né, que a gente precisa fazer pesquisa e aí bater nas portas. Bater e fazer, tipo, uma pesquisa de comunidade, é isso que fala? Pesquisa de... Deixa eu ver. Acho que não é comunitária. Pesquisa de... Eu nem lembro mais, que faz tempo. Foi uma pesquisa, assim, que a gente fez por muito tempo, sabe? Pra gente poder ver com que pessoas... Ações sociais que poderia ter lá. Ali nas pesquisas tinha a idade da pessoa, em que ela trabalhava. Sim. E a maioria ali do bairro trabalha home office, que fala? Home office. Isso, perdão. Eu acho que trabalha lá. Então, todo mundo trabalha, a maioria, 90% trabalha em casa. Então, é bem difícil eles atenderem naquele momento, sabe? Sempre pelo interfone, contato, assim, fisicamente era um pouco difícil. Tem muito cachorro lá naquele bairro, porque, querendo ou não, falam que são casas... como se chama? De uma boas casas, sabe, nobres. Padrão, assim, sabe, alto padrão. Então, eles colocam sempre cerca de segurança, ou tem cachorro. Então, a dificuldade foi nessa parte. Não sabíamos como a gente conseguiria fazer um projeto social ali no bairro. A primeira impressão, você tem alguma também? Sim, eu lembro que a gente ia fazer a pesquisa. A maioria das casas realmente não atendia porque falavam que estavam trabalhando em casa, né? Estavam em reunião, assim, não poderia atender.
Mas teve também casas que atenderam a gente, até porque dessas casas que atenderam a gente, uma boa parte a gente conseguiu, oferecer um estudo bíblico e aceitaram também. E até hoje em dia a gente está indo lá dar estudo bíblico para eles. Mas é um desafio realmente. Às vezes as pessoas não aceitam o estudo por causa da religião, porque são ateus, tem tudo isso, né, de outras religiões. Mas os nossos estudos também tem uns 50% deles são sim de uma religião, que aceitaram, que são mais abertos em si, né? Mas foi isso, foi um desafio fazer pesquisa, porque depois da pesquisa comunitária a gente fez uma pesquisa de opinião religiosa. Sim. Que aí de golpe a gente já oferecia o estudo para eles. De gancho foi já. bacana. Sim. Isso, já lançava. Assim que eles aceitavam o estudo, né, davam ver se estavam interessados, que a gente voltava a fazer uma visita, levando alguma lembrancinha para eles, sabe? Desse jeito a gente ganhava a confiança Pelo deles. estômago também? Pelo estômago também. Dica infalível, evangelismo tem que ter uma cozinheira, tem que ter alguém que faz comida, viu, gente? É porque isso cria, como é que fala? Laço, Empatia, laço, sabe? É Cara, cultural, nossa. você leva um mesmo, pão né? pra pessoa, um suco, né? A pessoa fala, nossa, ela lembrou de mim. Olha que bonito gesto, né? E aí você consegue criar esse laço, Sim. pouco a pouco. Aí o projeto foi continuando, né? Aí nosso pensamento desde o começo a gente queria abrir um clube de desbravadores. Ah, também tem isso? Isso foi tipo pra mim, né? Eu amo o clube de desbravadores. E aí foi a gente colocando essa semente assim no coração. E a gente foi fazendo, só que isso foi aos poucos, porque não dava para ir jogar assim, porque a gente precisava ainda ver que públicos a gente ia conseguir. Então a gente foi fazendo também a pesquisa, junto com a pesquisa, se eles queriam fazer algum tipo de projeto de 10 a 15 anos, que era do Clube de Desbravadores. Tinha muitos interessados que iam levar seus filhos, talvez não conheciam, mas a gente explicava lá o que era um Clube de Desbravadores. Fazendo isso, a gente ia visitar. E a gente apresentava o projeto, o que era o Clube de Desbravadores, já para eles. E o clube ainda não tinha iniciado, não tinha abertura, sabe? Então a gente foi pegando aos poucos, assim, desbravadores que não eram da igreja, ou seja, nada, né? Maioria, 90%, né? Isso, Não é da igreja. Não é da igreja. São de fora mesmo e se interessaram. Então a gente ia nas casas, explicava e a gente já reunia. Quando a gente fez a nossa abertura, foi a missão em lenço, né? Foi. Da Patrícia e do Christopher. Deixa eu lembrar. Da Manu. Foi da Manu. Manu. Foi da Manu, a dimensão em lenço. E lá a gente convidou os desbravadores, a gente fez lenço de TNT, simbolizando, né? Para ver o evento ali. E aí o Clube de Desbravadores estava lá. Sem saber que era fazia parte do clube, mas eles já estavam lá. Só que fez a admissão, os pais, alguns foram, visitaram e compraram muita ideia. E tem desbravadores que continuam. Tem gente que não, né? Não gostou, mas foi embora. Mas teve a maioria, né? Que continuou desde então. Fez a abertura do clube. A gente fez a admissão em lenço de todas as crianças. Foram umas 15 crianças. Fora do clube. Tipo, fora da igreja. Não é da igreja. Por isso que eu falo, 90% das nossas crianças. Então, lá o que a gente viu é que o clube influenciou mais naquele bairro, sabe? Naquela zona lá. Influenciou muito mais um clube. Foi top. Porque daí as crianças agora estão começando a vir na igreja. Desde o núcleo, na verdade, lá na casa que era, né? Começavam a ir. Mas agora mais, porque está tendo mais projeto na igreja. Tipo, em semana de evangelismo. Os desbravadores do clube estão começando a fazer a recepção. Exatamente. Todos os dias sempre tem desbravador agora lá. Tá bacana. Aí uma coisa que a gente fez, né, é ir nas escolas divulgar o que era a Clube de Desbravadores. Para isso teve uma permissão, né, uma licença para poder ir passar nas escolas. A gente fez com o pessoal do OIN, né, a gente se preparou, fez a Ordem Unida, apresentamos nós e a Marras, o que é especial. Foi sala por sala nas escolas. Eu acho que foi 3 escolas que a gente foi, né? A gente foi divulgando, dando papelzinho de inscrição para eles irem, né? A gente entrou em contato. Foram mais de 200, né, que deram um papelzinho e a gente entrou em contato com eles. E depois teve a gincana. A gincana também, a gente tinha um parque Cajamar Feliz. Ali também foi umas 80, 90 crianças que foram fazer a gincana. Isso, e dali saíram também alguns que ficaram no clube. Então, tipo, a gente joga a semente assim e poucos vão colhendo, né? Assim vem. E assim que começa o clube, exatamente. Foi maravilhoso, eu amei bastante participar. Agora a gente vai fazer, né, o nosso acampamento. O primeiro acampamento. Exatamente. Vamos comentar sobre isso, tá? Gostaram do clube um pouquinho aí, né? Que o clube foi essencial para a missão de vocês.
A missão aqui de atingir muitas crianças, né? Mas e o desafio de abrir um clube do zero? Como é que foi, assim, vocês já falaram um pouquinho já que fizeram projeto nas escolas, né? Foram nas escolas, tiveram uma ideia de fazer no parque e tudo isso daí, tá? Sim. Mas e o desafio de fixar? Como é que está sendo para vocês? Como é que está sendo os treinamentos? Porque o Animação, ele tem duração, obviamente, de um ano. Sim. Né? E um clube, ele forma lideranças muito fortes. E é maravilhoso. Só que muitas igrejas têm uma grande dificuldade de manter clube, porque precisa ter pessoas que gostem. Exatamente. Pessoas que como que se fala? Que foquem nisso, porque não é coisa fácil. Né? E como está sendo esse desafio aí de montar esse clube e fixar ele? Pode falar, Raquel, já falei bastante. Bom, você fala em questão de liderança, né? De liderança. De liderança mesmo. Lá a gente já teve treinamento com o núcleo sobre o clube, a importância do clube que faz na igreja, né? Para o bairro principalmente, né? E por causa disso mesmo é que o nome do nosso clube, do Portal dos IPs, se chama Amigos dos IPs. Por quê? Por causa do bairro, porque o clube não é só tipo um clube fechadinho, sabe? Só da igreja, fica só ali, né? Mas o clube pertence a quem? Ao bairro também, né? Então foi por isso que também foi colocado o nome Amigos dos IPs. E em relação de liderança, o pastor Fabrício mandou pra gente, mandou lá em casa, né? O pastor, agora não vou lembrar. César. Isso, o pastor César. César. Deram um treinamento sobre o clube, né? Como começar do zero, né? Ele falou tudo sobre a divulgação, sobre os materiais, né? De que a gente ia ter desafios, ia ter sempre uma desistência de pessoas. Ele já alertou isso, né? E aí, o Alisson, né? Que é o diretor agora, no caso, né? Ele dava treinamento para o núcleo. Sempre que a gente se reunia sábados à tarde ou nos domingos de manhã, no café da manhã, né? Depois do café da manhã, no caso, né? Ele dava treinamento para o núcleo, falando qual a importância do clube e quem gostaria de participar. Mas, no caso, como era um clube do zero, uma igreja do zero também, todos deveriam estar envolvidos. Para que todos, no futuro, também apoiassem o clube, quando nós fôssemos embora, no caso. Isso. E aí os irmãos, eles toparam, eles entraram no clube, a princípio todos como conselheiros, todos como conselheiros. Os únicos que foram escolhidos foi a secretária, o tesoureiro e o diretor no caso, né? Mas todos como conselheiros. E aí as crianças foram na primeira reunião que teve lá, né? E o Alisson, ele já dividiu todos por unidade, né? Cada um com a sua função, né? E sempre tem aquela dificuldade de que alguém não sabe, né? Que tem que se capacitar mais. E nós sempre estávamos lá para dar esse auxílio, né? Porque esse apoio para eles. Nós do projeto é quem sabíamos mais sobre o clube, tínhamos mais conhecimento, experiência, né? Isso. Experiência, no caso, né? E aí a gente explicava para eles e eles também iam atrás, né? Então, foi de boa nessa parte, de boa, mas não sempre 100%, né? Mas de boa, no caso. Aceitaram. E até agora eles permanecem. O núcleo permanece na direção do clube. E é isso. Tem alguns, né? Algumas pessoas que talvez não estão 100% ali, mas estão apoiando de alguma forma. Isso. Agora, o jeito né? Quem vai estar na próxima direção é que vai estar fixada ali, precisa correr atrás, motivar essas pessoas e tudo mais, e continuar, né? Eu acho que não vai acabar, porque não foi um relacionamento que a gente criou com as crianças, juntamente com o núcleo, que isso chama bastante atenção das crianças e eles vão permanecer. Eu não acredito que eles vão sair assim, porque inclusive os pais estão apoiando, tá, sabe? E ainda a gente vai ter o acampamento que eu falo, isso vai, nossa, a criança vai tipo, olha, eu nunca acampei. Isso vai atrair tanto eles que vão falar para os pais, eu quero mais, sabe? Eu quero permanecer no clube, no caso. Que o clube é muito marcante para a criança. Isso. Né? E vocês estão prestes, né, na data de hoje, tá, gente? Vocês vão ver bem depois, tá? A data de hoje estão de fazer um acampamento. Primeiro acampamento do clube dos Amigos dos IPs. Como é que está sendo a ansiedade? Os desafios devem ser nada fáceis, né? Sim, Porque equipamento é que não falta. Clube para gastar
Eis assim, ó. É. Então, Pra gastar né, é um 2. a gente já começou com os projetos de arrecadação de dinheiro. Uhum. Estamos fazendo por unidade. A gente já arrecadou assim com o clube, que foi lá no acampamento, lembra? Foi no Campa Indoor, né? No caso, lá na PL, Acampal, a gente isso. levou algumas coisas para Lanche. vender, lanches, né? Bolo. Ameaçamos alguns irmãos para comprar, né? Suborno, né? Não. Eles ajudaram de boa. Lá a gente conseguiu arrecadar quanto, Liz, mais ou menos? Você lembra? Uns 600 e pouco. Isso. A gente É. não levou tanto porque nós pensávamos que ia ter poucas pessoas. Sim. Não tínhamos tanta expectativa. É, exatamente, Mas nas foi primeiras. muita gente. Eu mesmo não comi o lanche vegetariano porque não tinha. Viu? Chegou de Acabou. Já acabou. Sim. Só que além desse projeto que a gente foi lá vender, né, para arrecadar dinheiro para o clube, nós também estamos fazendo Por unidades. Tipo, a Liz, ela fez o quê? Venda de pães. Isso, né? a minha unidade Violetas, ela vendeu pães. A gente fez o quê? Separou pedidos, a gente fez e entregou. Aí a gente arrecadou um valor. Eles também. A Carvalho também, né? E assim vai. O Carvalho é do Matheus? Acho que Eles sim, não venderam picolé, não é picolé, sorvete. E ele vendeu tudo na feira de saúde. Você acredita? fez? Sorvete nas ondas de calor que tá acontecendo. É a lógica, gente, pra vender. E Eu você sou a sabe- cliente número E 1. você sabe quem foi a cliente número 1 que comprou mais? Ela já falou, né? Foi ela. Sorvete. Mas aí nesse calor precisamos, né? Mas foi bom. esse dinheiro a gente está arrecadando tanto para os gastos que vai ter, né? Mas também para aquelas crianças que não têm condições de pagar. É, Porque o sempre clube tem muito disso. O clube Tem. tem muito disso. Sim. Apesar de que ser um bairro que tem, tipo, parece que tem mais dinheiro, mas sempre tem aqueles que têm É. menos, não tem? A gente vê que é um bairro, tipo, de muito dinheiro, só que são aquelas pessoas que se esforçaram para ter boas casas, mas não quer Isso. dizer que eles tenham um bom salário. Exato. São, é como é que fala? São de média, né? Um padrão de vida alto, né, pra muitas pessoas. Isso, mas o valor, né? Sim. É isso. Mas, A organização do acampamento, a gente está se reunindo. A gente vai se reunir ainda e planejar o acampamento, que vai ter uma investidura também nesse acampamento. Nosso pastor Rodrigo vai ser investido, então a gente está preparando. Pastor Rodrigo? Rodrigo. Ah, é? Não é investido, não? Ele tinha que ser investido, ele envolveu. E no caso em Master. Isso. Nossa. Em Ah, Master. não sabia não. Tá Aham. vendo? Você top. Cumprir os requisitos. Quem sabe eu também? Quem sabe? Quem, se Deus quiser. Eu tô esperando até agora. Você é líder de desbravador já? Sim, não. Então, para me investir em líder de destravador, eu já fiz minha pasta, já entreguei. Vamos ver se aprovam, né? Líder jovem, você é desbravador? Não. Desbravador ainda não, líder não. Mas somos Jovem. jovens de jovens, sim. Sim, Nós jovens duas. somos. Aham. Aham. A comunidade hispana ela é muito forte nessa questão, né? Você viu, sim. Anima bastante. Muito animado. Eu falei, o Polvilho vai ser animado assim também. Né? Tem que ser, tem que Não, ser. mas é muito legal mesmo. né? Eu vejo que todos os eventos tem sempre um membro, né, ali sendo investido, tudo. Olha, o que Legal. acho que... Sempre envolvidos, ó. Uma missão Sim. tem 2 representantes aqui. Sim. Show de bola. Eu acho que a união faz totalmente diferença. Quando um grupo de jovens está unido em prol de um objetivo, eles são capazes de fazer muita coisa. Eu acredito que é isso. E nossa comunidade, ela é unida. Todo o distrito, sim. É legal. E agora, essa semana, eu sei que o pastor e o Alisson está correndo atrás para fechar os últimos detalhes do acampamento. Em questão de, como é que fala, de localidade física, assim, Isso. sabe? Para deixar tudo já, como é que fala? Bem firme, Organizado. sabe? Já organizado, né? É. Mas a expectativa das crianças é maior em relação ao clube, porque é o primeiro acampamento deles. no Acho que caso. eles não imaginam, eles acham que vão acampar numa mata, né? É o primeiro pensamento deles. É, É o então. primeiro pensamento, né? Todo mundo acha que vai ser. Sim. Mas quando chega lá, é de boa. Mas vai, mesmo, de qualquer forma, vai ser uma experiência única para eles. Sim. Isso. E é aquela coisa, eles vão contar para os pais. É. E essa experiência que eles forem contar para os pais é que vai valer muito da permanência deles. ou não. Exatamente, isso mesmo. Porque uma experiência ruim que o filho conta para o pai pai leva. fica com o pé atrás. Isso, exatamente. E assim, é natural que às vezes um relacionamento com uma criança ou outra, a briguinha ali vai acontecer uma coisa, mas o clube ele é muito forte nisso. Isso. É uma bênção. É, exatamente. Em relação agora, né, como posso dizer, a finalização de vocês no distrito, né? Assim, eu falo distrito porque vocês não tiveram apenas, obviamente, a maior missão que vocês tiveram é abrir, né, o grupo, a igreja do Portal, né? Foi a maior missão que vocês fizeram.
tá? Vieram focados nisso, mas vocês foram fortes em várias igrejas aqui também, né? Vocês fizeram quantos dias no Calcária? 15? Foi 2 semanas. 15 dias, né? Foram 15? Foram Em 15 dias no Calcária. 2 semanas. Praticamente ali também, o Se abriu um infantil, clube. do Calcária. Exatamente. Que é lindo o clube do Calcária, viu? Eu fico surpreso, É. eu vejo uniformizado, muito bonito. Sim. Porque a gente vem, ó, eu entrei aqui em 2000, eu cheguei aqui em 2019, o único clube do distrito que eu conheço, tinha um clube do Jordanese, que é o Leões de alguma coisa, não lembro muito bem. Só que eu não cheguei a ver eles ativos. O único clube que tinha aqui no distrito todo era o HDI, aqui do distrito Polvilho. Ah, Aí você chegar e ver, nossa, tem mais clubes, Sim. né? Tem o No Calcária, distrito agora. uhum. tem uns amigos, então é um distrito de verdade, né? Sim. Não é só um clube. Exatamente. É É bacana, muito legal. porque Ver. lá a gente chegou lá, né? E já no primeiro dia de evangelismo que a gente teve lá, os adultos, teve os adultos, no caso, né, um salão, Sim, que é da igreja mesmo, e teve o outro salão que foi para as crianças. O das crianças todo dia lotava. 40, Todo dia. 40 crianças. Aham. É. Sim. Todo dia, durante as 2 semanas, Sim. né? E de lá os irmãos viram que a expectativa, como é que eu posso falar? Que lá realmente poderia ser aberto um clube, mas ainda não, eles não tinham ainda afirmado, decidido se era aventureiros ou desbravadores. Sempre essa E aí, dúvida, né? isso. E aí começaram a ver as idades, qual era o melhor agora. E aí viram eles, os irmãos, né, da igreja, que desbravadores era o melhor, por causa da idade das crianças. E aí eles começaram a abrir. A gente deu um pouco de apoio só, porque não conseguíamos ficar com eles sempre, né? Sim. Acompanhar Mas 100% isso, não tem como, né? Não tem como, né? Porque o nosso objetivo realmente estava aqui no portão, no clube, no caso. Aham. Isso. Mas lá eu sei que foram uma ajuda, foi uma ajuda lá. Eu não lembro o nome deles, né? Que eles já são desbravadores. Até eu acho que a filha do pastor o Dolci. É. Dolci, né? Ela Sim, já foi sim. como diretora lá, juntamente com o esposo. E aí teve umas outras irmãs de lá mesmo, que até agora estão lá, Sim. Show de bola. Né? servindo. A gente E fica feliz por isso, muito né? feliz mesmo, top lá. Certo. E na Igreja Jordanese vocês estiveram na semana... De evangelismo, Semana Santa, é isso. Foram Foi o quantos dias? primeiro. Uma Foi o semana? primeiro. Uma semana, né? Uma semana. Foi, Uma semana. É, foi nosso primeiro evangelismo lá. show Sim. de bola. Lá foi mais tranquilo, né? Foi. Ela também foi a primeira feira de saúde, falando nisso. Sim. que a gente Ah, fizeram teve. também uma Isso, Foi, fizemos. aham. Uhum. Eles já tinham programado o local, já tinham pedido permissão para barraca não, tenda, Tendas. no caso. Aham. Aham, e teve sim um domingo, feira de saúde. E daí a gente começou a distribuir sobre a Semana Santa e na mesma noite já teve os cultos lá. Certo. Aí também depois teve, vocês participaram do evangelismo lá, o Caleb, no caso, né? Foi lá em Cajamar Centro, lá no bairro do Simiga, Foi do distrito. certo? Foi Sim. ali, o distrito todo se uniu ali, Todos. né? Uhum. Foi uma loucura. Ali foi um desafio. Nossa, gente! Nossa, Mas foi bom. foi A uma gente aprendeu bênção. tanta coisa. E lá é. também teve Tá. bastante criança. Nossa, Sim, teve. lotado, Parece que lotado. criança sempre tem. E era pra Sempre ter tem, um clube. criança sempre Deve tem. ter reunindo agora, porque nas últimas vezes, domingo que a gente ia com a Alisson fazer as gincanas, já tava ali uma turminha pra Aham, poder fazer isso. abrir o clube. Tava com um projeto mesmo do Isso. clube, não sei como é que tá agora, É. tá? Mas o núcleo da igreja lá tá se reunindo, tá vendo como vai ser. Mas Caleb, Caleb é a missão muito legal, né? Uhum. Aqui no distrito, ano passado, a gente fez lá no Vila 41 lá, que foi... Vocês chegaram aí no Vila 41? Eu acho que não, eu não fui. Eu não consegui, mas Ah, sim. mas a metade do, como é que fala, de nós, né, foi pra lá. Ah, Porque teve uns cultos lá e Aham. a metade conseguia ir, outra metade não, por causa Isso. dos compromissos que teve. e que era longe também, né? Sim, lá é a igreja mais distante, assim, do Polvilho, né? Polvilho é bem mais pra cá. Mas lá é uma missão pesada, tá? Deslocamento, daqui do Polvilho é muito distante. Sim. Tá? Então, Cajamar foi um pouquinho mais leve nesse quesito, mas foi pegado. E aqui na igreja do Polvilho, vocês foram, né, cabeças lá na questão do evangelismo da mulher, né? Foram uma semana, foi? Foi lá no... O evangelismo da mulher Isso. foi Lá no meio do bairro do Conunduva, uma quadra Sim. fechada, aberta, Aham. quer dizer. sim, Que eu tava lembro. ventando, chovendo, Aham. atrapalhava a criança. Eu tô achando que lá foi o evangelismo público mais radical, se eu não me equivoco. Porque lá era bem distante mesmo.
E como é que fala? Era uma semana de chuva, Foi. de vento. Chuva, vento. Chuva, vento. E frio ainda. E tipo, não tínhamos o templo, no caso, uma casa, no caso, É. né? Foi realmente em quadra e em praça. Uhum. O evangelismo foi top, eu gostei. Os adultos ficavam lá embaixo, na E quadra, as crianças lá em cima. Na lá. pracinha. Nossa, Aham. eu tive que fazer a instalação lá que eu falei, misericórdia. Eu não morri aqui por Deus. Tive que ficar ligando os fiozinhos assim, uma gambiarra assim, por misericórdia. Aham. Todos Mas, os dias. gente, demais. Vocês vão sair daqui com a bagagem, com a experiência. Sim. É, porque às vezes nós, em nossas igrejas, não temos uma experiência, né? E quando vem uma coisa nova, temos medo de fazer aquilo que não conhecemos. Sempre tem. Mas se tem alguém que te anima a fazer e diz, tipo, vai dar certo porque eu já vivi isso, então vai dar certo. Então, a igreja consegue avançar também. Sempre alguém animando, né? No caso. Porque se alguém te desanima, não dá certo. Não sei se eu dei ideia a entender. Claro, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje várias igrejas aqui, não toda a PL, né? Na União, que às vezes não sentem a vontade, mas não tem aquele start. Né? Aquela segurança, aquela pessoa que puxa, né? Que vai. E a gente tem que se criar esse hábito, né? Que, assim, é difícil, é cansativo, mas tem que ser feito. Necessário ser feito. Sim. Né? Vocês voltar, cada um, né, do pessoal do Ano em Missão vai voltar para cada uma das suas igrejas, com certeza, uma cabeça totalmente diferente. Sim. Né? Vai entrar numa realidade, às vezes, que é até desconfortante, acredito, né? Que quer fazer muita coisa e a igreja Mas não pode. não pode. Tem que alertar o agente. Mas e como é que está sendo a verdade. expectativa de vocês para retornar? Então, Vamos lá, tirando a parte emocional. Sei que vocês não vão querer largar, assim, porque vocês abriram uma igreja. A igreja é de vocês, assim, porque vocês fazem parte da história. Acredito que vocês não querem sair com facilidade, assim, né? Mas como é que vai ser para vocês aí o retorno? De um lado emocional, assim, o que está esperando? Então, olha, o retorno é uma coisa que a gente se pergunta, só que eu acredito que a maioria de nós lá do projeto não vai voltar realmente para a igreja, porque com esse projeto que a gente teve do Ano em Missão, né, nós abrimos, como é que posso dizer, mais os olhos, sabe, num futuro além, né, de que nós precisamos nos preparar ainda mais, sabe, entrar na universidade, fazer faculdade. Claro que eu já tenho uma carreira, mas sabe, fazer a minha pós, fazer outra área, talvez que me ajude também Sim. na obra do Evangelho, me preparar, me capacitar mais, né? Então, a maioria de nós pensa em quê? Agora, alguns, no caso, né, em comportar e depois ir para a universidade e estudar para se capacitar mais. Então, no meu caso, eu acredito que que já tomei a minha decisão, não voltaria para a minha igreja agora. Talvez saindo do projeto, iria uma vez apenas na minha igreja e depois iria praticamente para a comportagem e arrecadar um dinheiro lá para estudar. Mas eu sei que na comportagem vai ser outro desafio, mas um desafio que vai me ajudar a crescer espiritualmente também. Também economicamente para poder estudar, mas eu acredito que é mais o espiritual. E tá aí o meu futuro. Já decidi. E a maioria vai fazer isso. E também tem outros caminhos, no caso, de voltar para a sua igreja, né? Vai voltar para o empreendedorismo? Eu amo esse ramo de empreendedorismo. O que eu estava falando com a Raquel uns dias atrás, minha área de investimento, negócios, é o que me chama mais atenção, né? Mas mudou muito meu pensamento de um tempo para cá. Em setembro, a nossa líder, a Elô, né, ela mexeu a nossa cabeça, sacudiu a nossa cabeça. Ela fez perguntas: o que vocês vão fazer? Eu estava totalmente confusa o que ia fazer. Eu voltar para minha casa, fazer o mesmo trabalho, fazer as mesmas coisas, sabe? E ela foi abrindo: não, vocês têm que se desenvolver mais, vocês precisam disso daqui, vocês precisam crescer, né? Como ela falou, se preparar para mais. E aí eu fiquei confusa, e isso foi me colocando na cabeça o desejo, talvez, de fazer outras coisas, né? E não querer voltar, que eu, como ela, né, provavelmente também não vou voltar para casa e para minha comunidade. Não sei se o Deus sabe, mas minha decisão foi fazer corportagem também, que eu nunca imaginei também de fazer corportagem.
Nunca. E é uma coisa, tipo, que não precisava, só que é uma área da minha vida que eu preciso. Talvez um pouco mais de dependência de Deus, que chama isso. Porque, né, querendo ou não, eu sempre dependia de mim mesma, do dinheiro, sabe? Então eu ficava ali dependendo do dinheiro. Sim. Mas eu quero depender mais de Deus, eu quero ter essa experiência com Deus. Não somente pelo dinheiro, mas experiência mesmo mais que com Deus, porque eu vivi, né, na dependência de mim mesma, talvez vamos dizer assim, uns tempos pra cá, né? E eu acredito que essa experiência da comportagem vai abrir as nossas mentes também, a gente vai aprender também, né? Ou então a gente vai entregar do que a gente aprendeu no ano e se desenvolver mais. E futuramente eu penso em fazer missão em outro lugar. No momento, esse é meu pensamento, a minha decisão. Então, a vida de vocês está de cabeça para baixo depois do ano em missão, né? Olha o que muda na gente, né? Um ano em missão. Porque nós vamos com expectativas de servir, né? Por um ano só, nada para as mais, pessoas, né? Ajudar. Mas acaba que a gente acaba ganhando nessa experiência toda. A gente que recebe, sabe? Isso. Exatamente. E a gente acaba percebendo que a gente precisa de mais coisas para fazer mais pela igreja, no caso, mais pela comunidade. Precisamos de mais bagagem, no caso, mais... Show de bola. Então aí, a partir de agora é só pra cima. É só SVA, comportagem, daqui a pouco tá uma no Egito, outra também no Egito também, que vocês duas não se largam pelo visto, né? Quem sabe futuramente, Egito, né? Vamos lá. Vamos aperfeiçoar o inglês. Exatamente. Sem inglês a gente não consegue fazer nada. Isso aí, tá? E como é a rotina de vocês geralmente, tá? É muito pesada, é light, é tranquila? Como é a rotina do pessoal do Ano em Missão? É importante essa pergunta porque vai ter alguns jovens do nossa igreja aqui, tá? Que pode falar assim, mas deve ser muito puxado, muito chato, só fica tendo, como se diz? Tendo instrução, né? E não tem um momento de descontração, de lazer, a missão. Como é que funciona isso daí? Como é a rotina aí? É light. Olha ela. Então, nós temos um cronograma que fala, sabe, todo um cronograma. Horários certinhos. certinhos. Né, para todos os dias. Tem dias que muda, porque tem coisas que a gente não vê, né, que vai acontecer, mas acontece. Imprevistos, no caso, né? Sim. Mas nossa rotina, normalmente, de manhã, né, sempre foi a leitura. Por quê? Porque nós apresentamos já projetos como... Palestras. Qual era o nome daquele livro? Serviço... Meu Talento, Meu Ministério. A gente teve que ler esse livro para ministrar uma palestra para o núcleo. E teve outro que era Igreja em Missão. Isso, que a gente Igreja teve em que ler Missão. para ministrar para a igreja também, sabe? Dar palestra para eles, no caso, né? Capacitação, né? Para os irmãos. Então, nós tivemos 2 livros, só que nós ainda tínhamos o desafio de ler outros livros, que era o... Sabe, Libertadores. Qual é o nome do conjunto? Caminho a Cristo. O kit? Isso, o kit do Libertadores, que eu não estou lembrando agora. Grande Conflito? Eu acho que é o Grande Conflito, né? O kit do Grande Conflito. Sim. Então, o pastor, no caso, né, ele nos dá uns livros que nós precisamos ler para nos aperfeiçoar, para ministrar palestras. E o nosso horário de manhã, no caso das 9 até o meio-dia, é leitura. Ou era, no caso, antes, né? E pela tarde, nós fazíamos as pesquisas de porta em porta, sempre. Pesquisa nas casas, oferecendo estudo bíblico. E isso era até às 5 horas. Isso. E a gente chegava em casa umas 5h30 e já ia para o banho e já ia para a janta e logo depois o nosso culto para finalizar o nosso dia. E aí foram os dias e a gente começou a pegar estudo bíblico. Então nossos horários começaram já a ter pessoas que tinham, como é que fala? Alguns de nós tinham já estudo bíblico durante o dia e não conseguia fazer a leitura, mas substituía em outro horário para fazer. Então foi mudando às vezes o nosso horário, mas o cronograma geral sempre mantinha. Sim. Sempre. É muito bem organizado. Então. Isso. Tem uma escala de limpeza também, porque lá em casa todo mundo trabalha. Né? Todo mundo tem que trabalhar. Até os homens? Até os homens. Eita. No começo para mim foi um pouco estranho. Também? Sim. Deve ser uma maravilha, né? Não entendi o quê?
Essa é maravilha, um monte de homem limpando a casa. Deixa em off isso. Polêmicas. Mas, complementando, né, lá tem regras. Tem algumas regras que devem ser obedecidas em prol a nosso bom convívio, né? Porque se a gente for quebrar regras, um vai querer fazer isso, outro não vai querer fazer. Então, isso vai dar um conflito entre nós mesmos. Acontece, né? Mas, em geral, foi isso. Só que nós, quando começávamos já com evangelismos, no caso, né, acho que a gente já fez uns 3 ou 4, se não me equivoco, né? O nosso horário de semana já mudava, porque nós precisávamos focar no evangelismo. Precisávamos focar nos materiais para crianças, sim. materiais lúdicos, demonstrativos, né, para poder ensinar as crianças, né, porque as crianças elas não conseguem, às vezes, prender a atenção só você falando, né? Tem que ter sempre o material, né? Isso. Então, nos preparativos, tipo, essa semana a gente está muito com preparativos de materiais lúdicos, sabe? Lá em casa, né? E nós tínhamos que fazer visitas aos irmãos também, se tem entregar, família, né? convites, um montão de coisa. Uma coisa importante, né, que interessados na Novo Tempo, a gente entra em contato com eles, né, porque eles entram em contato através do canal Novo Tempo, eles deixam os dados, telefone, endereço, né, e a gente entra em contato com os mais próximos aqui, que o pastor nos manda, né, legal. E a gente faz a ligação, ver se a pessoa está interessada e a gente vai fazer uma visita ou então a gente deixa convite. Nesse caso, a gente deixou uma plantinha, né, com convite para eles. E suculenta, exatamente. Mas praticamente era isso. Como é que fala? O nosso cronograma do dia. A gente acorda, faz a meditação todos os dias, né? Tem culto às 8 horas e às 8 da noite também tem outro culto. E saudade de casa, da família? Assim, no geral, com todos assim, é forte ou a gente se acostuma a ficar longe? Pergunto isso também pela vez tem receio de largar, nossa, vou sentir muita falta da minha família, isso e aquilo, não consigo viver sem essa tal pessoa do meu lado o tempo todo. Como é que funcionou isso daí pra vocês? Foi difícil lidar com com a saudade? No meu caso, eu realmente tive saudade dos meus pais em alguns momentos, né? Mas em outros momentos, tipo, com tanta atividade pela frente, não pensava muito nisso. Mas quando eu tinha saudade, eu ligava pra minha mãe, no caso, né? Eu ligava pra ela, conversava com meu pai, né? E foi isso. E eu lembro que eu fui pra minha casa e no primeiro dia que eu fui pra minha casa, eu chorei quando eu vi os meus pais. Então, realmente, eu vi nesse momento que eu sentia a saudade deles. Apesar que eu não demonstrava em casa, mas sempre bate, sabe? Que você convive com os pais, sabe? Até pra quem vai casar, né? Sempre tem saudade quando vai pra longe dos pais, no caso, né? Já mora com outras pessoas, tudo isso, né? E eu sei que esse ano eu consegui ir pra minha casa umas 2 vezes, se não me equivoco, e ver os meus pais, matar a saudade, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente tem que se acostumar, porque quem quer fazer missão tem que desapegar. Olha essa palavra veio na minha cabeça, desapega. Tem que desapegar, porque imagina se eu estivesse fazendo missão em outro país, eu não conseguiria ver eles, só conseguiria por ligação, WhatsApp, videochamada, só isso, né? Mas bate a saudade. Sim. Pra maioria de casa, no caso. Sim, com certeza. Ainda mais pelo Alisson, né? Que ele mora do outro estado. E aí o Alisson, e ele não saía. Ele não é daqui, ele é do Piauí. E eu já vi, né, em momentos que ele liga pra avó, pra mãe, falar com o irmão, eu já vi. E pra ele é diferente a situação, né? Bem mais nós, diferente. que é mais perto, no caso. Grande parte de vocês é mais da região leste, né? Isso. Sim. Acho que é só o Matheus. O Matheus nem precisa. O Matheus tá aqui do lado. O Matheus, pelo amor, tá no Morro Doce. Ele tropeçou, caiu aqui numa emissão. Ele não vai sair, não. Ele vai ficar aqui, ele vai continuar morando aqui, tá? Porque ele não precisa sair nem do clube. Tá? Ó, dica, tá? O Matheus não precisa sair nem do clube dos amigos. Precisa. Tá? Porque ele pode vir aqui tranquilamente. É o que a gente falou pra ele. É o que Tá a vendo? gente falou pra ele. Ele pode continuar vindo aqui na Missão Caleb, tá? Semana de evangelismo, normal, tá, Matheus? Exatamente. Tá? Mas assim, vocês têm um tempo pra vocês, né? Que é uma espécie de folga, é isso? Sim, um dia de folga que é nas segundas, né? Eu consegui ver meus pais, meu pai, né, minha mãe, também minha irmã, nas minhas folgas. Eu não senti muita saudade, mas quando
eu me sentia um pouco sozinha lá em casa, assim, eu sentia muito saudade do meu pai, dos conselhos dele, da minha mãe, de me abraçar, sabe, um colinho ali. Pra mim, isso foi mais, porque eu gosto de abraço, eu gosto de carinho, essas coisas, sabe? Então, pra mim, isso foi o mais, como chama? Que faltou em mim, sabe, lá em casa, só isso. Uhum. E no caso, a gente, tipo, tem folga na segunda, mas não é toda segunda que a gente consegue voltar para casa. Ah, sim, porque não nós libera. precisamos aprender a conviver, tipo, como é que fala? A se acostumar dessa forma, né? Aham. Porque aí eles falam, tipo, imagina se você estivesse em outro país, sabe? Muito longe, você não conseguiria ver seus pais. Exato. É um desapego mesmo. Como posso dizer, um desafio a mais, né? Isso, Sim. Um desafio a mais, mas é necessário, Uhum. né? É necessário. A mais para a missão, porque a missão não é fácil, né? Então tem que ser passado por alguns momentos de desapego mesmo, né? Sim. Desapego, Aham. que você falou, né? Não sei como é que apareceu essa palavra na cabeça. Certo. Então, cada um aqui, né, cada um membro do Animação já tem um direcionamento do que fazer já Sim. praticamente no próximo ano, né? Sim. aham. Muitos vão para comportagem, outros podem até, né, buscar mais instrução, né, para conseguir Isso, servir mais. estudar. então, Sim, né? vamos estudar a maioria. Mas com certeza a marca tá feita, né? Não acho que nenhum vai enxergar o evangelismo, a missão, a criança, né, de uma forma diferente do que enxergava antes. Né? Mudou tudo. Sim. Né? Nova visão, nova cosmovisão da vida. Sim. E vocês já falaram, né, que tem um desejo, mas SVA é uma realidade para vocês mesmo? Tem um grande desejo de fazer? SVA, sim, tenho. Real mesmo? Aham, eu tenho, sim. Qualquer lugar do mundo. Uau! Olha que tem vocês- culturas que é pesado, viu? Aham. Mas para isso tem que se preparar, né? Isso, Não tem tem que se preparar. para poder sair assim, fazer missão em outro país. A maioria os chamados dos outros são tipo requer do inglês. A maioria dos chamados. Sim. Então, para você poder ir para fora, você tem que saber pelo menos intermédio do inglês, sabe? Você tem que saber fluente lá. Então, é isso que nos barra, né? E aí, né, se a gente futuramente tem que se preparar. Eu vou me preparar para isso mais para frente. Eu acredito que enquanto a gente é jovem, a gente consegue fazer. Enquanto também somos solteiros, no caso, conseguimos fazer isso, né? Sim. Fazer projetos missionários para fora do país, fora do estado. Dá para fazer, não é impossível. É só querer mesmo e aprender. Então, os jovens têm que aproveitar. Fale inglês. Inglês é importante. Quem quer sair? falam inglês, né? A maioria é muito bom. Sim. Aproveitar mesmo. Agora falando as perguntas polêmicas aqui. Eita. Polêmicas. Ó, Peraí, eu não lembrem-se. Lembrem-se, ó, que isso aqui vai depois, vai acabar o Animação, vocês vão ver na casa de vocês isso daqui, ó, no conforto. Então, ó, pode responder tranquilamente, tá? Ok, tem problema, não. Eu falo tudo. Quem é o mais bagunceiro do Animação? Vamos. Mais bagunceiro? O mais bagunceiro. Pode ser o quê? Aquela pessoa que joga tudo pro canto, não tem organização, que, nossa, não é possível. É, bom, todo mundo consegue aprender, tipo, como é que eu falo? No começo foi difícil, mas acredito que esse ano inteiro a gente conseguiu se corrigir em alguns atos, né? Mas eu concordo que é aquela pessoa que você falou no meu ouvido. Tem duas, é uma mulher e um homem. Isso aproveitei. é uma dupla. É uma dupla. É uma dupla. Sem nomes, então. Ele é... Vamos ver, peraí. Ele é alto? Ele não é loiro. Ele tem cabelos enrolados. Cabelos enrolados. Magrinho. Ele toca. Canta, toca violão, canta. Quem será? Quem será? E a outra também canta. Ah, Canta e. É a dupla. É a dupla perfeita. não, acho que não precisa falar mais nada. Isso. É a Não precisa dupla falar mais perfeita. nada, sabemos quem é. Tá? Mas de forma geral, vocês aprenderam a se lidar um com os outros. Dentro de vasto, Sim. pessoas que não se conhecem, né? Personalidades, temperamentos totalmente diferentes. A mesma missão mas querendo ou não, né? Nós temos aí um grande desafio que é lidar com pessoas. Sim. Numa casa durante 10 um ano. pessoas. 10 Uma casa com 10 pessoas. É, Então deve ter muita coisa, assim, Sim. né? sim. É natural. Natural Tá. do ser humano. Mas vocês aprenderam a se lidar
Aprenderam? Sim. Sim. Principalmente para nós, né, teve muito isso de cultura, né? Porque a gente vem de uma comunidade hispana, hábitos diferentes, comida diferente, Costumes. sabe? Como isso, costumes diferentes, muita coisa, né? A gente aprendeu a lidar aqui. Às vezes tem coisas pra gente, como somos bolivianas, palavras que talvez para nós é ofensivo, mas para vocês não é, né? Que é brincadeiras, né? Então a gente conseguiu lidar com isso também. Principalmente aceitar um ao outro. Acho que a palavra é essa, aceitar, porque normalmente no começo, né, você vai idealizando as pessoas como você quer que seja. Isso vai te prejudicando porque você vai colocando na cabeça, não, a pessoa é assim, tem que ser assim, é do jeito que você quer. E acaba não sendo, te decepciona. Não, então tem que aceitar como a pessoa é. Muitas da casa acho que não se gostam. Mas, tipo, tem que respeitar um ao outro. Isso é normal, né? E aí acontece. Vocês tinham dinâmicas para melhorar a situação, tudo? Sim. Como assim? Se a gente tem dinâmicas em casa? Sim, para melhorar. Nossa, toda semana. Mas é assim, praticamente, nós, no caso, né, a gente se lida bem um com o outro, né? Apesar que cada um tem a sua diferença, a gente sempre fala, né, olha, isso daqui não tá rolando bem. A gente fala um pro outro, né? Não tá rolando bem isso daqui, sabe? Não gosto disso, né? Então a gente consegue também lidar com isso. Como é que fala? Tipo, se você não gosta de um ato que tá com você, você tem que falar pra outra pessoa o que você não tá gostando. Pra mudar, né? Pra ter um respeito. Não sei se deu pra entender essa parte. Mas, falando um pro outro, né? O que incomoda, a gente consegue viver bem. E lá em casa é assim. Mas nós somos uma família e sempre vai ter alguma coisa, porque na família é assim, tem uma briguinha com o outro. Eu mesma com a minha irmã em casa, sempre tinha uma briguinha um outro de qualquer coisinha, sabe? De birra, sabe? Pode ser cama, guarda-roupa, sempre tem a mesma coisa aqui também. Mas nós nos amamos praticamente. Aprendemos a gostar dos nossos defeitos, aprendemos a lidar de maneira diferente. Vai sentir falta? O quê? Vai sentir falta? Sim, Até dos bagunceiros? Até os bagunceiros. Eu já falei pra ele, olha, apesar de tudo, eu vou sentir a sua falta e eu gosto de você. A gente se ama, em resumo, porque a gente aprendeu a viver como família. A gente pega afeto, porque foi quase um ano que a gente viveu juntos. É um Big Brother bem grande, né? É isso mesmo. É um Big Brother onde as dinâmicas não são jogos da discórdia, mas sim para se aprender a lidar com os outros, exatamente. E uma coisa que a gente aprendeu também, que na liderança não é sempre o que a gente quer, sabe? É colocar as cartas na mesa e decidir entre todos o que é bom ou não para o grupo, né? E projetos a gente também aprendeu a lançar ideias e ver qual é a melhor ideia, né? Democracia, no caso, né? Sobressair. Não sempre fazer o que, cara, a minha ideia é melhor, sabe? É isso, é aquilo. Não. Vamos colocar na mesa as cartas e decidir entre todos o que é melhor. Também a palavra obediência. Obedecer, no mínimo, o que te mandarem fazer, tu tem que fazer. Porque a gente está numa missão, sabe? E a gente veio para trabalhar, não ficar assim, sabe? Fazer nossos gostos. A gente deve obedecer. Assim como Moisés obedeceu Deus, né? No chamado, em todas as atividades que foram pedidas. Então, a gente deve obedecer a palavra. Eu acho que quem falou que obedecer é o melhor para ser feliz, né? Não lembro, mas alguém disse que, tipo, ser obediente é que nos vai levar à felicidade, entendeu? Isso. Porque vai ter horas que vão lançar um desafio pra gente, né? E a gente não vai querer fazer porque eu nunca fiz, entendeu? Eu nunca fiz, não vai dar certo e tudo isso. Sendo que a pessoa vai te indicar e vai dar certo. Só que você acha que não, porque você nunca fez, né? E a pessoa fala, não, você tem que fazer porque vai dar certo e você vai aprender porque você precisa desenvolver seus dons. Então você tem que ser obediente. Por quê? Porque quando você fizer isso, você vai ver que realmente valeu a pena. Porque deu certo, no caso, né? Muitas das pessoas de casa, né? Alguns não fizeram alguns projetos em suas igrejas, mas vieram a fazer aqui, aprender aqui, porque foram obedientes com aquela instrução. Sim. E desenvolveram dons. Isso. E isso vão levar para a vida toda. Perfeito. Bom, para encerrarmos aqui, então, quero cada uma que fale
Vamos levar um aprendizado para a gente encerrar aqui. Em uma frase até. Vamos ver se vocês conseguem aí. Um aprendizado nesse One Missão todo em uma frase curta. Eu falaria compaixão. Cara, compaixão eu acredito pra mim que é tudo. É você servir, você ensinar, é você acolher, que mais? É tudo, é você dar de si para as coisas de Deus. É compaixão. Liz. O aprendizado que eu vou levar, além da obediência, né? Eu posso dizer mais um conselho para os jovens. Que corram atrás da inteligência emocional. Porque no convívio entre pessoas, você vai precisar, e principalmente o líder, para se tornar líder, a pessoa precisa estar capacitada em ter uma inteligência emocional. Imagina uma pessoa, ela não consegue se controlar suas emoções, pode cair tipo ladeira abaixo em todos os projetos que for desenvolver. E isso eu vou levar para minha vida. Os jovens, né, precisam, quem não tem esse controle, precisa buscar uma ajuda, uma terapia, quem sabe, para poder desenvolver a liderança em si também e a sua pessoa. Perfeito. Bom, eu agradeço grandemente, né, a presença de vocês, né? Vocês pararam o dia corrido, né, de vocês para estarem aqui, mas é um bom motivo para testemunhar, tá? Mostrar que um pouquinho mais do projeto. Grandes pessoas já conhecem já o que vocês fizeram aqui no distrito, mas para mostrar, né, que não é em vão, né, o serviço a Deus, né? O que a gente faz, ninguém veio aqui, vocês não vieram, né, aqui para Cajamar por interesses financeiros, não vieram aqui por interesses acadêmicos, não vieram aqui por nada mais além do amor que vocês têm por Jesus. Isso. E pela importância de levar a mensagem que ele tanto falou, né? Então, Deus te louvado pela vida de vocês. Eu espero grandemente que vocês continuem, né, essa missão aí. Que a missão seja apenas uma etapa da vida e não um final de um ciclo, né? Mas que vocês continuem sendo abençoadas. Não só vocês, como todos os meninos também, né, que vão estar vendo posteriormente também. Não puderam estar aqui hoje, mas um abraço a todos vocês também. E é isso. Podemos mandar um tchau para o distrito, saudações, sei lá, para o polvilho. Então, não sabemos, né, em que situação a gente vai estar quando vocês forem ver o vídeo, né? Mas eu desejo a vocês muita felicidade, prosperidade com Deus também, que vocês possam seguir em frente, os jovens, toda a comunidade, né, de Polvilho, e que orem por nós, porque a gente quer seguir na frente, quer crescer também com Deus, e que orem por nós. É isso. Também. Brincadeira. Bom, eu quero desejar para vocês também muitas bênçãos, que vocês tomem boas decisões, né? Cresçam bastante na missão, mas que tudo, né, sejam bons líderes e sempre almejem ter mais conhecimento. É isso. Amém. Então, você que nos ouviu ou nos assistiu até esse momento, tá? Curta aí, compartilhe, comente o que você achou. Temos aí mais alguns convidados, tá? Nesse mês de dezembro. Que você aí, né, continue aí apoiando, tá? Esse projeto aqui do Ministério Jovem aqui do Polvilho. Se você quiser ajudar em alguma situação, estamos aqui desmontando, né, com equipamento, buscando mais qualidade. Se quiser nos ajudar, fique à vontade. Fique ligado também nas novidades, tá, do Ministério Jovem. E não esqueça de orar por esses jovens aqui também. Certo? Última dúvida, quantos quilos vocês ganharam depois da quitéria? Comida boa, viu? Comida boa. Não boa, vou revelar então, pelo visto, melhor quantos não. quilos ganharam, mas comida quitéria é top, Top tá? demais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.